Nos próximos instantes, você vai receber alguns tópicos bem interessantes. Você sabe como acessar um novo padrão de consciência? Eh, Arte serve para você como um portal para uma nova consciência? Sound healing, frequências, consciência, um curso em milagres, você já ouviu falar? A música tem um sentido na sua vida ou você só escuta por hobby? Vamos aprofundar um pouco mais em relação a esses assuntos. Constelação familiar também será falado aqui e ramificações terapêuticas das mais diversas, dentro de um universo espiritualista universalista. Então, fica até o final, porque tudo isso e muito mais chegará hoje aí com a nossa convidada Roberta Cetra. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, muito bom estar aqui com você. Gratidão, gratidão por você estar aqui. E é muito interessante, né, esses tópicos que eu falei para o pessoal que a gente vai começar a falar, porque as pessoas hoje em dia, elas colocam o nome arte, e eu vou falar até um termo que eu acho que encaixa bem, de uma forma muito profana, mas usam o termo arte, que na antiguidade era considerado algo sublime, algo para que elevasse, né, a a consciência das pessoas. Depois foi se deturpando. Em relação a essa questão da consciência humana, né, e dessas realidades, como que a arte se encaixa nisso e como foi isso também na tua vida, né? Como que foi essa virada de chave em relação a todos esses tópicos que você vai tratar, mas principalmente com a arte, que eu vejo que é algo que você valoriza muito. A arte foi o despertar da minha consciência. Eu comecei, na verdade, eu sempre toquei, cantei, mas eu não cheguei a fazer composição. Até que teve um estudo que eu fiz, né, você falou do curso em milagres, foi por onde eu comecei, que foi o despertar da consciência, uma mudança da mentalidade, para que a arte pudesse chegar nesse processo. A arte eu digo como pintura, né, já tinha a música, e aí a minha grande dificuldade era aquietar a mente, uma mente muito com muitas, inquietações, muitos pensamentos. Como que eu faço para ficar quieta? E foi aí que eu peguei um papel e comecei a riscar com giz. E aí eu senti uma quietude. E nesse riscar com giz foram aparecendo desenhos e muitas coisas, né. Então foi o primeiro start. Eu falei: "Olha, parece que tem algo aqui". Então aí a pintura veio também. A partir da pintura, eu fui me expressando com tinta também, que era uma coisa que eu nunca tinha, não sabia nem nome de tinta. Apesar do meu pai ter sido artista plástico, designer gráfico, eu não tinha experimentado, né, ele pintava a óleo e era a tinta que eu conhecia. Foi aí que eu comecei a experimentar e vi a quietude mental. Mas antes de começar a experimentar, eu tive essa mudança de mentalidade que me era como se eu precisasse de uma permissão para entrar nesse campo. Então, por isso que a arte foi o meu primeiro despertar, né. E nesse ponto aí, né, se a gente vai batendo bola aqui, o pessoal já vai começando a entender um pouco do rumo do seu trabalho, né. Conforme, assim, a gente vai falando, as pessoas já vão anotando, vão observando um pouco da biografia também, né, do teu dia a dia, da tua história e tudo mais. Mas, hoje a gente vê que existe, por exemplo, uma arte que ela é iniciática, as pessoas entram em sintonia, mas, por exemplo, a gente vê, entre aspas, arte que tira a pessoa de uma estrutura também. O pessoal fala que é arte, que é expressão e tudo mais. Mas tem um desconforto ali. Então pode a arte, estar envolvida num processo somente comercial? E se sim, se continuaria com esse nome, sabe? Eu fico sempre com isso na cabeça. Se a palavra Sim. arte se encaixaria nessas questões que são puramente comerciais. Sim, tem a arte que é a técnica, né. Você traz uma técnica, desenvolve e e vende, e é comercial, né. Então eu sempre me questionei até sobre
esse tipo de arte que vende, né, o tipo de música que vende, o tipo de música que estão nos streams. E aí é uma decisão do artista de falar o que que você busca com a arte. A minha busca é sincera, da arte como espiritualidade. Esse é o caminho da arte que chega para mim, né? O que as pessoas utilizam como arte, né? Aí está a livre expressão, cada um pode colocar como quer. Eu espero que mesmo essa arte que é comercial, um dia ela possa abrir um pouco para não nem toda arte é o despertar, né, de uma nova consciência, mas espero que as pessoas pode ser um início, sabe? "Ah, eu vou fazer uma arte despretensiosamente", e que pode acessar um campo do despertar de uma consciência. Então, Uhum. quem sabe um dia. E a questão das canalizações espirituais, né, que é muito visto nas pinturas, né, e nas músicas também, né. Uhum. Como isso está presente na tua vida, né, e em forma de inspirações também, de ter visto também outras obras, e qual a importância, ao seu ver, né, de puramente a pessoa que vai se conectar com qualquer tipo de vertente que vá chegar até outras pessoas, em se preocupar com essas questões espirituais também. Eu tive dificuldade em falar que não era eu quer dizer, era, né, era minha mão pintando, mas que eu nunca estava sozinha, né. Até das pessoas: "Nossa, essa doida aí, né, essa maluca falando", mas não, é isso, a gente tá ali disponível. Eu nunca fiz um curso de arte, eu nunca estudei música, assim, né, sou musicista, mas não sou formada em nenhuma escola, não fiz curso de arte, eu simplesmente me disponibilizei para que a arte chegasse em mim, eu como um canal. Eu uso muito a referência do Reiki, né, o Reiki a gente é canal para que passa uma energia universal e através da nossa mão chega em forma de cura para outra pessoa. E a arte chega assim, por isso eu nunca planejo, eu não sei o que eu vou pintar, eu não sei o que vai sair, eu só me coloco à disposição e eu sei, apesar de não ver, eu sinto, eu fico com um corpo diferente, né, quando eu estou pintando ou quando eu estou canalizando uma música. Geralmente as minhas expressões de composição elas vêm, primeiro eu escrevo, né, então eu deixo desovando a mente dos pensamentos que não são, e aí geralmente aparece uma reflexão, geralmente é consciencial, né, ou de cura dos meus próprios processos, e aí vem a letra. Então, nem sempre vem a música, a melodia e a letra junto, e às vezes vem o texto e depois de alguns anos eu pego: "Ah, eu tinha um texto que essa melodia que está chegando agora encaixa", e é tão perfeito, por isso que eu falo, não tem como não ser canalização ou intuição, porque aí fala: "Pega o caderno", que nem eu tenho uns 8 cadernos de coisas escritas, eu escrevo à mão. Fala: "Pega o caderno azul e abre", e eu pego e abro e tá no no na letra da música, da futura música, né. Então assim, é muito é comandado, né, para que a coisa aconteça. Então eu sei com certeza que eu não estou sozinha, que é todo um processo intuitivo mesmo. E tem vários exemplos, né, até de pessoas que são próximas, às vezes, dos artistas, que falam que: "Olha, esse menino aí não era bom de desenho na escola", ou, "não gostava", daqui a pouco começa o processo até mediúnico, né, e aí começa a canalizar coisas que fazem muito sentido e que ele, como pessoa física, sem um acoplamento, não vai chegar naquela situação toda ali, naquele resultado, né. Então eu acho que isso tem um sentido, né, muitas pessoas falam: "Ah, tá num transe, não sei o quê". Mas o que que você pensa também em relação a tudo bem, ao espiritual, ao mentor, mas o aço do artista, você é artista com o inconsciente coletivo também, né. Você pode Uhum. entrar num processo de acessar o inconsciente coletivo ali, como é que é pra você isso? Sim, no começo, quando eu não entendia muito sobre canalização, meu pai faleceu antes de me ver artista, né. Eu sentia que era a mão do meu pai, inclusive o traço ficou parecido, as pessoas que conheciam meu pai, conheciam o traço do desenho dele,
falavam: "Nossa, me lembrou esse desenho, me lembrou seu pai". Mas eu não acho que é um espírito, é uma consciência, é aquilo ali, ó, agora vai chegar isso aqui, né, então tem fases, e chega, e tem o inconsciente, tem também nossa, a primeira vez que eu pintei uma lua, eu pinto muita lua, a primeira vez saiu a lua assim, falei: "Olha", aí quando eu fui ver era a maior lua, daquela lua cheia de Buda, era a lua cheia de Buda e eu tinha pintado a primeira lua que eu pintei. Aí eu falei: "Tem alguma coisa aqui, né, que tá", eu não estudava sobre isso ainda, de astrologia, de estar conectada com a lua, a partir dali sim, eu vi minha conexão muito profunda com a lua, e aí quando eu sentia vontade de pintar a lua, era a lua cheia, sempre era o dia da lua cheia. Então assim, é uma coisa que eu não programava, sabe, vinha como uma: "Faz isso", ou "Pinte isso", né, recentemente veio: "Pinte a Mãe Maria", veio como um pedido, e aí eu fiz uma tela grande da Mãe Maria que não é a Mãe Maria padrão que a gente vê das imagens, que diferente, e eu pensei que ela estava conectada com os elementos da natureza, pelas cores que ela veio, né, que eu tenho muito isso de pintar também conectada com os elementais. E eu vi que eram os 7 chakras, no final tinha os 7 chakras no manto da Mãe Maria. Então, e veio um quadro de muita cura para mim. Aí eu falei: "Esse quadro ele veio para mim, ele é meu processo de cura, meu processo de um avanço maior na espiritualidade, que às vezes eu nem sei o que que é. Então eu só espero, e às vezes eu vou entender lá para frente, e às vezes eu não vou entender, mas eu meio que, ok, eu relaxo nisso, sabe, de querer entender tudo também. E Então, vou a lua é um processo muito intuitivo, né? é, sim. Às vezes eu até sou conhecida em muitos lugares pela artista da lua. Eu tinha um ateliê, né, uma galeria que era de vidro voltado para a rua. E aí, às vezes eu encontrava: "Ah, você mora ali?", "Moro". Falei: "Então, eu sou artista". "Ah, onde, onde?". Eu falei: "Das luas". A pessoa: "Ah, sei, sei", né, o pessoal ficava, principalmente criança, né, parava: a lua", sabe. Eu pinto outras coisas, mas a lua é uma marca forte, né. É, muito legal, porque também tá ligado a um sagrado feminino, a um processo mais intuitivo, né, você falou, Aham, aquela figura da mãe, né, a mãe divina, né, que sim. tá em várias culturas, né, a Uhum, Maria, ela tá representando isso dentro de uma cultura específica, né, que se disseminou bastante pelo ocidente, mas no oriente a gente tem várias mães, né, e essas mães têm as é. representatividades, né, Uhum. e processos intuitivos. Mas assim, nessa questão da intuição, qual que é a tua opinião em relação à intuição? Porque, a gente conversa, às vezes, com várias pessoas, e eu vejo também alguns materiais que algumas pessoas descrevem o seguinte, que treinam a intuição. Outras dizem que nunca treinaram e que isso é algo natural. Qual que é a tua opinião sobre essa balança do natural, aspecto que está espontâneo numa pessoa, nasceu com ela, mas aquela pessoa que não se considera intuitiva, se ela pode, ao teu ver, né, e qual o tipo de experiência nisso, melhorar a intuição, treinar, vamos dizer assim. Com certeza, com certeza. Existem vários exercícios, tem pessoas que naturalmente são mais intuitivas mesmo e recebem a mensagem e já entendem. Tem pessoas que não. Então tem muitos exercícios, né, um deles é escrever 3 páginas diárias, né, que é o Caminho do Artista, que é o livro O Caminho do Artista, que é muito, preciso nesse ensinamento, que eu acho que é o melhor do livro inteiro, é isso, escrever 3 páginas todos os dias de manhã, quando você ainda não movimentou a mente, né, quando você acabou de acordar, já pega o seu caderninho e escreve, e deixa vir o que tiver que vir ali. Deixa nas páginas as suas angústias, as suas inquietações, as suas tarefas, né, a gente tem aquele to-do list, né, que eu falo tudo, to-do list, que é aquela lista do dia que a gente tem para fazer e que você deixou ali. Então, às vezes, você está tão perturbado com todas as suas listas de tarefas, que você não consegue dar conta e termina o dia, exausto. Quando você deixa ali, você entrega, é como se: "Ó, eu entrego o meu dia", né, eu falo: "Eu entrego o meu dia para Deus". E aí, a partir dali, eu vou continuar com a minha lista de coisas para fazer, mas com uma outra consciência.
E aí, às vezes, esse caminho não vai ser legal. É a intuição, porque eu topei aquietar minha mente e entregar ali as minhas dores, as minhas entregar tudo ali para uma consciência maior para ser guiada. É quando a gente se permite isso, né, a gente foi muito, eh presos, né, para não acessar a intuição, para a gente, quem acessa isso aí é meio doidinho, né, sempre fui chamada, a doidinha, a bruxinha, porque parece que é uma coisa ruim, e não é. É muito bom, tá aí para todo mundo, é só uma decisão e treino, né, para quem tem essa dificuldade, tem caminhos para treinar. E esses treinos, que você mencionou, a escrita, né, Uhum. beleza, e as pessoas elas buscam muito, processos imediatos, né, que nem você falou, dá para aumentar milhares de vezes esse processo da intuição, mas as pessoas muitas vezes buscam isso, tipo, de hoje para amanhã, né. E aí a constância disso e os degraus que a pessoa precisa também estar subindo, né. Como é que é essa questão do gradativo? É essencial, né, não existe milagres, assim, uma hora para outra, você mudar uma consciência, né. E tem horas que não vai estar tão bom, hoje eu não tô, né, falo: "Hoje eu não consigo escrever, hoje eu não consigo pintar". Então, ok, você só, aceita, acolhe aquilo que você está sentindo, mas saber que o treino, a constância, como em tudo, né, que a gente precisa, vai te levar a uma excelência, né, de resultado, assim, mais intuitivo, mais e a mudança da consciência também, né, você começar a entender quem é você, além do seu ego, além das suas contas para pagar, além das tarefas do dia a dia, quem é você além disso, né, quem é você quando acabar esse corpo? Esse lance da intuição é algo muito da pessoa, né. É aquele feeling, aquela sensação, quem é muito sensitivo sabe. O que que muda, sente, tá percebendo, tá captando, tá ali manifestando, né. Mas tem outras pessoas que são menos sensitivas e que às vezes usam o termo intuição. Então, para quem está assistindo e tá numa confusão danada, porque eu acho que isso também dá confusão na cabeça das pessoas, como que facilita para uma pessoa entender o que que é a intuição? Tá sendo um processo intuitivo, mas o que que é um desejo emocional? Uma coisa que está na mente da pessoa, às vezes até um processo de obsessão mesmo que aquela pessoa tá, não com o espírito, mas ela tá obsessiva para conseguir algo, aí tudo que é contrário àquilo, ela fala: "Não, tive uma intuição para fazer o contrário", mas é um desejo frenético. Então, como é que uma pessoa que está aberta, lógico, né, a ter esse filtro, pode pôr, na verdade um critério, né, no dia a dia: "Ah, isso aqui realmente é uma intuição, isso aqui é um desejo meu, isso aqui tá na minha mente, isso aqui eu tô Uhum. idealizando o tempo todo". E é mais comum do que a gente pensa, né, porque ontem mesmo eu vi uma pessoa falando: no trânsito é onde eu medito, porque aí eu vou vendo a minha vida, vou vendo o que eu tenho para fazer", e eu só pensando: "Mas isso é meditar?", né, só não é. Às vezes a pessoa está num processo de fritação total, que ela está ali com o olho fechado, com uma música calma, tá ali, parece que ela está toda conectada e ela está só pensando, e não abre mão do que ela está pensando. O que a gente pensa é o que trava a gente de chegar, né, então assim, às vezes a gente é obsessor da gente mesmo, né, que eu não consigo, eu não posso, minha mente não fica quieta. Eu tinha eu tenho até um poema que fala da súplica pela minha mente quieta, né, eu tenho uma mente hiperativa que eu pareço calma, mas por dentro ela tá teque-teque-teque-té, assim, sem parar. Então, como que eu faço para quietar meus próprios barulhos? E é ficar sem, né, falar: "Ai, ficar sem pensamento", né, parece uma tortura para alguns, e para mim era. Foi aí que a arte chegou, né. Tem caminhos, que a gente tem pessoas que vão bem, elas sentam e realmente, puf, parei, né. Tem Hum, pessoas que não, que elas ficam pensando sem parar: saí daqui com meu projeto todinho desenhado". Foi baseado numa mente muito quieta, inspirada, conectada e com a ajuda,
para o seu projeto, ou tudo com base no que você pensa, no que você sente, com as suas dores ali naquele projeto, né. A mente quieta é um projeto que é feito com a espiritualidade, não é um projeto seu com você mesmo que pode te levar a uma frustração muito grande, porque não saiu. E alguns chamam isso de intuição. "Ah, porque eu fechei o olho, fiquei quieta e ficou quieto", né. O quanto que você tá disposto a abrir mão do que você pensa. Quando você está disposto a entregar: "Ó, eu entrego tudo, eu entrego tudo para Deus". Quando a gente está disposto a fazer esse movimento e confiar de que a gente vai ter a resposta. Geralmente a gente fala: "Não, não vou entregar, vai que", né, vai que não é. E se E se, né. Então acho que esse é o maior exercício, que é o meu exercício ainda, né. E outro dia eu estava num retiro e estava lá super entrando em contato com um monte de coisa, né, e era sobre liberar o ego, né, é a maior dificuldade, né. Então teve uma dinâmica que a gente entrou no mar, e eu estava lá naquela aquela coisa toda, né, "Ai Deus, lava a minha alma, leva meu ego", e nisso eu tomei uma onda no peito que eu fui enrolando, e aí eu fui segurando, né, para não cair, não rolar, eu levantei, comecei a rir, eu falei: que eu estava falando mesmo? Espera aí, que eu estava falando? Ah, era para levar meu ego, né". E ainda pensei: "Ainda bem que eu tenho a perna forte". Quer dizer, ainda resisti, né. Ainda a gente resiste até o fim, sabe, de abrir mão do ego, que acho que é o nosso principal o nosso principal exercício aqui nesse mundo, é entender como que a gente não é o ego. Esse é pra mim esse é o maior, né, então e é todo dia, e é ok. Tentei ainda segurar, tentei ainda vencer meu ego falando da minha perna forte para não cair. Então, tem caminhos, né. e você falou sobre as pessoas quietas, né. Eu já ouvi uma frase que é assim: "Quando a pessoa está quieta, o que menos a pessoa está é quieta". Hum. Depende da pessoa, né, porque aí que está trabalhando, aí que a energia está sendo gasta. E isso a gente vê, né. Eu mesmo posso falar, quando eu estou muito quieto, realmente a minha cabeça está trabalhando muito. Então você gasta muita energia, você fica cansado de ficar parado, a Uhum. depender do que você está pensando, do brainstorming que você tem, né. Então é muito relativo, né, que as pessoas quietas muitas vezes o que elas não estão é que são quietas, porque a mente não para, a mente está trabalhando, né. Uhum. E é um grande desafio, né, porque quando a gente fala sobre silêncio, é algo eu vejo que é algo muito difícil no plano que nós estamos conseguir, né. Porque a partir do momento que você silencia, você se dá conta que silenciou e já não está silenciado. Mas Uhum. existem pessoas que conseguem, né, inclusive, chegar em estados alterados e tudo mais, né. É como você falou, é exercício diário. E a questão da música, né, você da música, do som, a gente está falando de silêncio, agora a gente vai para o lado que é a frequência. Qual é a importância do silêncio para a criação disso? Sim, é muito importante. Ao mesmo tempo, você falou, né, que às vezes cansa, né, você tá ali com a mente parece que você tá em silêncio, mas é um silêncio que cansa, porque a sua mente não tá em silêncio. Então o silêncio, que é o que a gente busca, ele não cansa, ele expande, né. Então é nesse lugar que a criação acontece. E aí eu percebi o sound healing, que eu fui buscar o sound healing, porque já estava vindo uma nova proposta musical para mim, já estava chegando outro tipo de composição, e eu não conhecia, além dos instrumentos tradicionais, né, de orquestra e de banda, eu não conhecia o instrumento, eu queria de onde vem esse som? O que que é isso? Então eu fui fazer uma formação em sound healing, que é a cura pelo som, que tem os tambores, as flautas, né, as castanhas que fazem o barulho da água, o curso é xamânico, então é muito conectado com os elementos da natureza. E aí eu percebi que esse tipo de som, né, que não tem uma harmonia, não tem uma letra e são vários
instrumentos tocando junto, ele é o melhor remédio para aquietar a mente. E eu faço, né, esses rituais de som, onde eu induzo uma meditação, coloco as pessoas e começo a tocar. O maior relato, assim, a maioria das pessoas que não conseguem meditar, não conseguem aquietar, fala: "Apaguei, fui para Nárnia. Nossa, não sei onde eu fui parar, fiz uma viagem aqui, mas eu consegui". Então, teve até uma das participantes falou: "Eu estava ali, atenta a tudo, vendo você pegar o tambor, vendo você fazer isso, de repente eu não sei que horas meu olho fechou e eu apaguei". Então ela não conseguiu nem controlar a mente controladora dela. Então por isso que eu falo, o poder do sound healing para essa quietude mental. Eu acho que a principal coisa, ele tem vários outros benefícios, mas a principal é a quietude mental. E a partir da quietude mental que você cura essas coisas. Às vezes o seu joelho está doendo, mas é você doendo no joelho, não é o joelho doendo. Só que a gente não para pensar o que que aconteceu. A gente fala: "É físico, eu bati o joelho". "Ah, bateu o joelho, tá". Às vezes não se manifestou no físico ainda, mas está presente algo ali, né? Uhum, E o sound healing, às vezes é legal falar sobre isso, porque muitas vezes a pessoa tá com uma, vamos dizer assim, uma moléstia, alguma coisa que tá perturbando, tá com dor, tá sentindo um desconforto, clinicamente não tem nada, mas tá presente ali já num campo, né? uhum. E aí a pessoa se permite a entrar, como você falou, dentro do xamanismo, num estado original, né? É, Numa conexão original que foi perdida, né? sim, tanto é que quando a pessoa volta da meditação sonora, ela volta diferente. Ela fica assim, parece que ela não tá nem aqui nem lá. Ela tá assim, num campo meio intermediário, assim, se localizando, sabe, se entendendo. Então, e realmente, e tem às vezes a doença que não se manifestou ainda, né, e que numa movimentação, numa reorganização das águas do corpo, né, que nosso corpo é 70% água, e às vezes a gente está com as má águas, né, com as mágoas paradas no nosso corpo. E a vibração dos instrumentos, essa vibração curativa, ela vibra a nossa água, e as moléculas se reorganizam. E a partir daí, cura vários outros processos, né. Por isso tem gente que fala: "Nossa, preciso fazer xixi urgente, porque não sei o que aconteceu". Teve uma pessoa que estava com sinusite, estava completamente congestionada, e quando acabou a sessão ela começou a tossir, 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 ela falou: "Eu estou sentindo descer a secreção todinha por trás da garganta", estava saindo tudo, começou a expelir, né. Então é muito comum que até tem esses processos de colocar para fora, né, tem pessoas que vibram o corpo, né, são os traumas presos no corpo sendo liberados, Uhum. e então Eu achei interessante que outro dia eu vi até um lance desses problemas de sinusite, intolerâncias que as pessoas têm, né, no processo alimentar. E aí a pessoa falou assim: mas é o processo de intolerância alimentar. Mas até isso foi falado, foi interessante, interessante. A intolerância alimentar que a pessoa tem faz com que aquela pessoa busque justamente o alimento que vai agredi-la, uhum, porque ela está dentro de um conflito. E ela, tudo bem, o corpo não aceita, mas é aquilo que ela busca. sim, Ela tá se agredindo. uhum, Ela tá promovendo, por exemplo, uma penalidade em relação a ela. Eu achei interessante isso, porque uhum, eu não tinha visto por essa ótica ainda, né? sim. Toda doença ou até acidente no nosso corpo é uma a gente tem um ganho, então não é por acaso que acontece. O que a gente está pensando emite uma frequência que faz aquilo se manifestar no corpo. Eh, uma raiva, por exemplo, fica instalada no seu corpo por às vezes a vida inteira, ali, manifestada no corpo. Às vezes você fala: "Não, não tenho raiva, sou uma pessoa tranquila", mas a raiva tá ali, e uma hora ela vira algo no seu fígado, nas suas articulações, né, como uma intoxicação. E você buscar justamente o que te faz mal,
é essa frequência que você vai buscar para manter, pela manutenção daquilo. Enquanto você não topa a cura, aquilo você fica alimentando a doença, né. Eu sou celíaca, sou intolerante não, tenho a doença do glúten, que até acho que foi um processo quando eu comecei a sutilizar, né, a entrar num outro padrão de mentalidade, foi quando eu descobri. Eu estava completamente intoxicada no meu corpo, sempre tive problema no estômago, e não descobria. Na hora que eu topei, falei: "Não, agora eu quero olhar para isso". Certo que foram várias agressões que a doença se manifestou e pronto, ela está ali. Mas eu não alimento mais essa doença, a partir do momento que eu paro de consumir o glúten. E foi uma cura. Aí mudei completamente o meu corpo, mudei completamente o Qualidade. a qualidade, porque eu falava assim: "Nossa, existe barriga boa", né, porque eu sempre tinha uma coisa tão ruim acontecendo aqui que parece que isso é meu, parece que sou eu aquilo. Só quando eu parei que eu falei: "Nossa, eu estava num estágio inflamatório e de agressivo, e para mim era normal". Olha, eu vi sobre isso ontem, que tem algumas culturas, orientais que não têm o acesso ao glúten. Então, Uhum, para eles, o gasto intestinal é muito normal, eles não têm problema. E também sobre até algumas culturas europeias, né, em algumas partes da Itália, que consomem muita massa, mas eles não têm a intolerância porque não é igual o jeito que eles fazem. Acho que até você, se uhum, for consumir uma massa daquela, não aham. é, acho que não tem, Não vai eles fazer quebram a tão molécula ali do glúten por um processo que eles fazem e não é inflamatório, as pessoas não ganham peso, não ficam inchadas. não. É algo que a humanidade, entre aspas, teve um progresso, mas esse progresso prejudicou a forma como as coisas são feitas, né. Sim, precisou, baratear e alimentar a população que vem crescendo, 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 e ficou muito ruim a o consumo disso, né, prejudicial à saúde. E esse processo, por exemplo, de a pessoa tem uma enfermidade, vamos dizer, ela nasceu com aquilo, aquilo é dela. E eu já vi casos de, tipo, dizerem que é crônico. E aí, mesmo sendo crônico, a pessoa consegue um resultado através de algum procedimento, certo? Esse crônico foi explicado, né, dentro de um processo que esse crônico não é que é crônico. Ela captou algo que já vinha dos pais. E depois você pode ter uma quebra naquilo, que é a tal da epigenética que o pessoal fala, né? Então é algo muito mais profundo, não é só físico como as pessoas acreditam, né? Ela Não, pode quebrar algo que ela podia estar passando isso para frente também. exatamente. Que é onde entra a constelação, né, que usa o campo por lealdade, a gente vem com padrões da nossa ancestralidade, às vezes está: "Não, pai não tinha nada, o vô não tinha nada", mas um trisavô lá atrás tinha, que ninguém nem conheceu, e que é o pertencimento. E que pode ser você mesmo, esse trisavô. Sim, Voltou para tem que resolver um ser negócio. para resolver o negócio. Que aí vem a vida passada, né. Vinha um negócio que não consegui resolver na vida passada, vai continuar tentando até resolver, né, vamos Hum, resolver. E a partir do deixou de momento lado numa lá, não, daí vamos falar é, sobre isso nessa, que daí volta, né. aham, volta, vai resolver agora? Não, vamos então acabar com esse corpo e fazer outro? Então vamos fazer outro, né. E vem, a gente só fica trocando de corpo, Uhum. né. A gente ia falar sobre que eu quero falar sobre esse Um Curso em Milagres, que eu achei interessante, algumas pessoas falam tal, mas a gente vai abordar como foi isso na tua vida. Mas já que a gente falou da constelação, também é algo que é polêmico, né, e assim, traz controvérsias, tem lugares parece que não é permitido fazer, né, Uhum. e tem pessoas que também não gostam de jeito nenhum, né, e outras pessoas que se dão muito bem. Vi um documentário numa série na Netflix turca que também abriu as Sim, portas para as pessoas entenderem mais, né, é Uma Nova Mulher, não é Uma isso? Nova Mulher. É Aham, interessante essa série. muito.
Só que, o que a gente vê? Lá eles estão na Turquia. É um país de maioria islâmica, né? Tem um contexto espiritual, mas eu não sei como é que eles aceitam isso. É laico e tal, então não tem tanto problema. Mas as pessoas às vezes acreditam que a constelação familiar é espiritual, e tem outras pessoas que dizem que não é espiritual. Tem pessoas que dizem que pode atrapalhar um processo espiritual a depender de como é feito. Tem outras pessoas que falam que não tem nada a ver. Então fica esse duelo, né? Qual que é a tua visão sobre isso quando envolve o espiritual e, por exemplo, acessar consciências, lá, tá se ligando a um ancestral, tá se ligando a alguém que não tá mais aqui, ou isso é só mental? Então, a gente é espiritual, todos nós somos, né? Tudo é espiritual. É que a gente resolve colocar em caixinhas que não é. Então, vai achando que você é o corpo, né? Só que você é um conjunto. Nosso DNA, falaram que, acho que é 80%, né? Que era considerado lixo, que o que a gente é mesmo está nos outros, no restante, né? Eu não sei direito a porcentagem, mas é muito grande. E aí, em 2012, descobriram que esse DNA é toda a nossa ancestralidade, tá ali. Então, um trauma que meu trisavô sofreu tá no meu DNA e que ele pode se manifestar ou não, né? Se eu tenho o gene da manifestação daquele trauma. Então, assim, o que que acontece que eu sinto que as constelações geram muita polêmica é porque lembra que a gente falou dos ganhos que a gente tem em manter o que a gente pensa, e manter as nossas doenças e os nossos problemas? Tem um ganho secundário que nem é, a gente nem sabe, mas tem. E você faz no momento que a pessoa não está pronta para abrir mão daquilo. E ela pode entrar num processo, vamos dizer, ruim para ela, porque ela não estava pronta para liberar aquele trauma, aquela dor, começar a mexer com coisas mais profundas e ela não quer. Então, o constelador, ele tem que ter muita consciência, e aí vem a intuição, e aí vem a sensibilidade do constelador, de não constelar aquela pessoa que está presa ainda no vitimismo, está presa ainda nas próprias dores, ou quando ela vem contar algo sobre o problema dela lá, dá uma risada assim, ai, sabe, ai, eu sou muito TDAH, e ela vê um ganho na hora que ela fala isso. Eu sou TDAH, ela acha muito bom, apesar do quanto atrapalha a vida dela. Então ela chega com aquilo, então ela não está pronta para abrir mão daquilo que é tão importante para ela. E aí a pessoa vai e faz a constelação, e a pessoa continua no papel da vítima, e ela vai culpar o constelador, ela vai culpar o que acontece a partir daí. Porque você mexe numa alma, na alma do sistema familiar daquela pessoa. Né? Então, tem que se tomar muito cuidado, tem que olhar muito pequeno, assim, o constelador é muito pequeno diante daquela pessoa, do cliente e do sistema familiar dela. Então, ele não está lá para resolver nada, ele está lá para ser um facilitador de abertura para que aquela alma se movimente. Então, às vezes, o sistema não quer que aquilo movimente, mas quando quer, a pessoa fala, mudou minha vida, eu não sei onde foi, mas mudou. Uhum. E começa a mudar. E a pessoa nem entende por que ela tinha um padrão ali, porque algo liberou nela. Então, essa é a principal causa da constelação estar sendo polêmica, pela, pela não sensibilidade de como ela às vezes é conduzida. E também muitas pessoas acham que é um jogo, né? Que é Que é tipo um... um tabuleiro ali e é padronizado. Uhum. Eu não vi assim, pelo que eu entendi, não dá para saber como vai ser. Sempre é diferente, né? É sempre diferente. E outra, quando a gente entra no campo e a gente acha que a gente sabe as respostas, né? Por exemplo, eu não conheço nada da sua vida. Se a gente abrir um campo da constelação, eu não tenho que ficar, ai, pode ser que é isso, pode ser. Não, o campo se mostra. E o constelador tem que confiar no que o campo, e como o campo mostra? Pela expressão que as pessoas que estão sendo representantes, como elas estão, o que elas estão demonstrando. Essa é a chave. Por isso que parece um jogo de tabuleiro, não, porque tem chaves, né? Mas não pode pegar, tá olhando para baixo é porque está conectado com a morte, aí fica pensando só naquilo, então eu vou aqui da minha cabeça fazer. Às vezes não é sobre isso, né?
Então, tudo é sobre sentir o campo. E o constelador, sim, ele vem a intuição junto com tudo que ele estudou sobre os processos das constelações, mas vem muito a intuição e a sensibilidade, sim, do campo. É interessante isso, porque fica, né, no imaginário popular, né. Fica. E a pessoa tem medo, acha: "Ai, eu vou ver o espírito. Ai, vai descer aqui o espírito do meu avô". Não, não é sobre isso. Não é sobre E se isso. descer, aí vai ter que caminhar, né. É, sim, aí é outro processo, né, mas a gente, não é sobre incorporação, não é centro espírita, não é nada, não é religião, é uma técnica e é uma terapêutica mesmo. Legal. E um curso em milagres, você falou que foi um divisor de águas na sua vida, inclusive é um livro gigantesco, né, e que muitas pessoas falam, não tive a oportunidade de ler ainda, mas como que esse processo chega na sua vida, né, e que pontos que ele toca, né, e que fazem você hoje colocar ele como uma base também, de virada de chave na tua vida? Bom, ele chega no momento até que eu descobri a doença celíaca, né, é incrível. E esse é um livro, o Curso em Milagres, eles são 3 livros juntos, né, o livro de textos, o livro de exercícios e o livro dos professores. O livro dos exercícios são 365 lições, uma por dia, então você vai ter 1 ano de relacionamento com Deus, que é 1 ano, mostrando a cada dia como você vê o mundo, não como um mundo de ilusões como a gente vê, mas o mundo real, onde você não está separado do todo e você não está separado de Deus. Então assim, tá, como que eu me vejo separado de Deus, se eu sempre aprendi que Deus está longe, às vezes tem lugares que falam: "Deus está te punindo, Deus vai ver", né, eh, presos no pecado, na dor. Então como que eu me vejo Deus? Como que eu me vejo, se eu sou um com Deus, eu tenho a centelha divina dentro de mim e todos têm. Aí eu falo: "Ah, sim, essa pessoa sim é um comigo, mas aquele lá não é, aquele lá eu não gosto, então ele não é, só que ele é também", né. E aí como que foi para mim, né, nessa mudança de mentalidade. Fazer esses exercícios vai primeiro, a primeira condição para fazer esse exercício é a mentalidade aberta. Eu tenho que estar disposto a ver um mundo diferente, a ver meus conceitos diferentes, a ver desmoronar as coisas que eu penso sobre mim e sobre o mundo que me cerca, né, e a ver como que eu caminho no mundo e olhar, então, o primeiro 6 meses do curso, né, é só sobre derrubar conceitos, derrubar conceitos. Como que eu vejo tudo e falo: "Nada tem significado", ou "Nada é do jeito que eu sempre vi". E você fica treinando a sua mente para isso. A partir da metade do livro de exercícios, né, que dá meio ano, você começa a reconstruir em cima de uma nova mentalidade, né, de ver o mundo de outra maneira, né. O exercício que é mais marcante para mim é Deus não perdoa. Aí eu tipo: "Como assim Deus não perdoa, né? Só perdoa, só tem que perdoar quem um dia condenou. Deus nunca te condenou". E aquilo foi uau, né, então tá tudo, não existe o certo e errado também, o conceito desse livro, né. E a partir daí você vai ficando mais leve, mais conectado com o outro, com menos defesas, você entende que defesa e ataque estão no mesmo lugar, então quando você está se defendendo, você está também atacando. Então assim, você vai baixando suas defesas em relação ao outro, você vai entendendo que o outro é você, você vai entendendo todo esse caminho, então é como se eu falei assim, o meu exercício principal, assim, o que abriu para mim foi: eu tenho permissão para amar, porque parece que se só pode amar aquelas pessoas determinadas, eu posso amar todo mundo. Então foi assim: "Ok, a pessoa não te ama, ah, não tem problema, eu vou amar. Eu decido amar, né, eu decido, esse caminho.
A partir daí que vira uma chave tão grande que você vai ficando mais livre para fazer. Então, a arte veio. Ah, eu vou aquietar minha mente, que era preciso, né? Então eu posso pintar. Ah, mas você nunca fez curso, cadê seu diploma? Cadê os professores renomados da França que você estudou para colocar no seu currículo de artista? Eu falei, eu só vou pintar, porque eu não pinto sozinho, eu sou a consciência, eu sou o todo. Eu tenho uma música que eu sou todos os elementos, eu sou a natureza, eu sou o outro, eu sou tudo. Nós somos o todo, né? Uma hora aprendendo, hora ensinando, nós somos o todo. Então você fica mais, ok, acho que é isso que eu tenho que fazer agora, né? No momento que eu saí de um negócio, eu tinha saído num negócio, aí meio que eu me senti fracassada por ter saído, né? Porque não era o meu negócio. Aí depois abri um outro negócio, me saí do negócio também me sentindo muito, falando mal de mim. E eu falei, tá, e o que que eu vou fazer agora? Com o que que eu vou trabalhar agora? Né? Com quase 50 anos, ai, o que que eu faço agora da vida? E eu lembro que eu parei, falei assim, eu não vou fazer nada até que eu sinta que é Deus me falando para eu fazer. E foi nisso que eu abri mão de, de ser do meu jeito, no meu controle. E às vezes assim, o meu jeito, às vezes é o pior jeito para você, e você acha que aquilo tá te deixando num lugar seguro. E não é. Só que aí eu tive que enfrentar, né? Uma pessoa, na época eu assim ainda achava que eu era tímida, assim, reservada. Falei, tá, eu escolhi ser artista, onde artista expõe. Tá, agora eu vou me expor. Então eu tive a primeira coisa que eu tive que lidar e entender foi a exposição. Falei, tá, se eu tô entregando algo genuíno, tá bom, tô aqui entregando. Eu tô a serviço. Tem uns que não vão entender nunca isso, mas tudo bem, tem outros que vão entender, e esses outros que eu quero me conectar, e tá tudo certo, né? Uma hora chega, né? Então, foi nesse momento que o curso em Milagres fez esse milagre, né? E no curso em Milagres, o milagre não é como a gente sempre aprendeu no mundo, é um instante sem culpa, onde eu decido de parar de culpar, e o outro também. Aí existe o verdadeiro relacionamento. Esse é o verdadeiro milagre. Quando a gente consegue se conectar num lugar onde a gente parou de se culpar e de se defender. E quando eu percebi que as nossas relações, a base era a culpa, o que mantinha a gente. Aí eu falei, até filhos, né, até o que a gente chama de amor incondicional, ele tem uma condição. Ele é filho, ele é mãe. E aí parece que eu tenho que amar porque é minha mãe, eu tenho que amar porque é meu filho. Não, você ama porque essa é a sua real natureza. E é a dele também. Então a gente vai se relacionar a partir de um amor que não existe condição. E que é para qualquer pessoa, não é só para quem é da sua família ou não. Né? Então, a partir desse que eu senti, é por isso essa permissão para amar. Né? Quando baixa bem as barreiras, certo que isso, se você entendeu direito o curso em milagre, você iluminou, né? Aí eu percebi que, tá bom, eu entendi até uma parte, né? Aí eu vejo o quanto ainda, a partir daí eu vi, nossa, eu tô conectada aqui com um sistema familiar, tô conectada com uma dor que eu não sinto que é minha, o que que é isso? Foi aí que eu decidi estudar constelação familiar, para buscar o conhecimento das minhas próprias sombras e dores que me impediam de me sentir um com todos, né? E então, assim, não é só um livro para você ler intelectualmente, ele é de experiência, ele É, é de pôr a mão na é massa. de fazer, eu falo, é um livro de fazer, não é de ler. Então a pessoa não É, vai ler assim, tipo, para distrair a mente, ela tem que se comprometer com o processo. sim, mesmo porque, como ele é uma linguagem que não é do mundo, né, do mundo de ilusão, a gente lê e fala, nossa, o que que é isso que quer dizer? A gente precisa meio ser conduzido, eu acho que quem já entendeu, dá a mão para quem não entendeu, e assim vai, sabe? Não tem um autor específico, Não, a é algo que gente foi foi canalizado por a consciência crística, chegou para psicóloga, né, nos Estados Unidos, ela era
Ela e o que trabalhava com ela, que acho que era um casal, ateus, Mateus, hein? ateus, e chegou essa consciência, e eles começaram a escrever como um ditado, não uma psicografia, como um ditado, e que levou 7 anos. Isso foi em 1977, levou 7 anos para esse livro ficar pronto. E ele é tão interessante porque a sua mente vai mudando conforme você vai fazendo os exercícios, e você começa a se questionar e começa a pensar coisas, né? Fala, nossa, eu estou pensando isso e não sei o quê. O exercício seguinte, do dia seguinte, é exatamente, né, a consciência crística falando. Você deve estar pensando isso. Eu falo, sim, porque ele conhece a sua mente. Já tem todo Essa consciência conhece a sua roteiro que consciência. a pessoa supostamente, ele já antecipa. Supostamente a pessoa vai se questionar nisso. Exato. Interessante isso, hein? Muito. E o aspecto imersão, porque tudo isso que você falou nessa trajetória está envolvido com um processo de imersão, né? E você tá com essas ramificações todas, né? Que elas são para quem quer fazer, precisa estar numa imersão. E o que é imersão para você? O que é entrar numa imersão, né? Porque às vezes a pessoa entra numa imersão de 10 minutos, né? E aí abre a porta e fala: cadê meu carro que eu queria? Cadê a minha casa? Cadê meu emprego novo, né? Nossa, você falou, né? É sempre a gente está buscando algo, né? A gente já tem a nossa mente controla tanto que a gente já coloca o que a gente quer. E tem a frase: buscai antes o reino de Deus, tudo mais será acrescentado. Quanto que a gente consegue abrir mão do que a gente quer e do que a gente pensa e deixa Deus agir na nossa vida, né? Deixa Deus te dar. Você confia, né? Só que para isso você faz essa imersão de entender como que é a sua mente, como que é você no mundo, como que é o seu ego, quais são as suas dores, e não ter medo do que vai vir. Não é gostoso, às vezes, o que vem, né? Às vezes você fala, você fica meio introspectiva, caramba, eu penso isso, sabe? É legal a gente falar assim, ai, porque eu sou amor, porque eu sou consciência, aí você pensar coisas que não são boas, você fala, eu sou isso também? Fala, você é isso também, tá afim de mudar de ideia? Tá afim de abrir mão? Né? Isso é uma imersão. Eu trabalho tenho várias propostas de imersões que eu facilito, né? Uma delas é o Sound Healing com cacau, né? Eu faço o ritual do cacau, que ele expande o cardíaco e a pessoa relaxa e ela se abre mais pro amor. E aí tem o som, onde a pessoa relaxa, depois tem a partilha, né, sobre isso. Essa é uma imersão. Tem a imersão do Desperte Seu Artista, que é realmente o que eu passei, que eu trago na imersão. Como que eu fiz, né? Vamos acessar aquela criança que achou que não podia pintar, que não podia sair da linha? Vamos acessar essa criança? Vamos aquietar a mente? Como que a gente aquieta a mente? Aí eu faço a sessão de Sound Healing. Vamos ver o que bloqueia a nossa criatividade, que não é para artista, mas é como ser artista em tudo que a gente faz. Tudo que a gente faz é arte. Se a gente está, né, a arte de se conectar, né, e fazer arte desperta isso. Então, como que ela é um caminho importante para quietação mental, quietude mental, vamos lá. Ah, não quero pintar? Posso desenhar? Posso aprender um instrumento? Nossa, a pessoa pensa que, não, eu não vim com esse talento, eu não vim com um dom especial. Então parece que ela não pode. É assim, é permissão. Eu faço uma meditação que é você está autorizado a ser arte. Então aí faz essa, e depois as pessoas vão pintar. E eu não ensino técnica, e eu não quero ensinar técnica, eu falo para as pessoas, façam, tá aí. O que você quiser saber, olha o quadro meu, se quiser que eu mostro como eu cheguei nisso, eu mostro. Mas se permita jogar a tinta e ver o caminho que ela faz. Se permita fazer um desenho e falar assim, a pessoa chega, eu não sei desenhar nenhuma casinha.
Aí tá, que casinha tem na sua mente? Eu falo para a pessoa. Que casinha tem na sua mente que você não sabe desenhar? Então, assim, se permite fazer um desenho, ficou infantil, ficou isso, ficou aquilo. Tá, depois, se você decidir ser artista, você vai melhorando o seu traço conforme você vai fazendo, né, como tudo. Então aí a pessoa sai com a tela dela, com a mente quieta, tem a meditação da presença que eu faço com alimentos. Então essa é uma imersão de um dia, que acho que é a mais divertida, é a mais legal de todas, porque a gente toca em assuntos profundos, de uma maneira muito lúdica, e eu acho que essa é a maravilha da arte, sabe? Fica fica mais gostoso o processo quando você coloca a arte. Então vamos sentir a energia, fazer a dança da energia, né? Eu faço a pessoa trazer energia para a mão e dançar com aquela energia. Então, para ela começar a sentir que ela é energia, que ela tem, que passa por ela, não é para alguns especiais, é para todos, né? Então, como que a gente. Então, essa é uma das imersões, né? E agora que eu me formei recente, né, na constelação, também vão ter outros, como você falou da lua, né, conectada com a lua, imersões para o feminino mesmo, né, com movimentos sistêmicos, com pintura do sagrado feminino, As fases com da lua, as tal. fases da lua, a dança, né, do sagrado feminino, a roda das mulheres, a força da mulher junto, né. Antigamente as mulheres ficavam e elas trabalhavam juntas, né, na comunidade, né, tem comunidades que ainda é assim, as mulheres trabalham juntos, elas fazem as testelagens, as comidas, né, nessa roda. Onde que a gente aprendeu a se desconectar disso e de achar que a outra mulher agora é sua concorrente, sabe, é trazer a força do grupo feminino, né, pra gente curar os nossos femininos que estão tão feridos, né, trazer então tem essa imersão. Eu gosto de sempre ter o lúdico junto, não só imersões profundas, mas o lúdico junto. Você falou um negócio que eu achei bem interessante, que eu sempre coloco em pauta. O lance do é difícil, né? Tipo, eu gosto de violão, vamos dizer, mas eu não sei tocar. A pessoa vai falar, eu gosto de bateria, mas eu não sei como é que toca. E a pessoa vai ter a primeira experiência, certo? Essa primeira experiência normalmente vai vir a frase: nossa, é difícil, hein? É muito difícil. A pessoa já coloca que é difícil. Eu sempre falo assim: tá bom, é difícil. Agora, vamos fazer um teste. Se você continuar, daqui 2 anos você me fala o quão difícil ainda tá. Eu falo 2 anos logo, porque eu sei que Sim. depois de 1 ano já não vai estar difícil para aquela pessoa da maneira. Mas você coloca um prazo, né? Porque tudo, tudo eu acho que você tem que ter um caminho, né? Você vai fazer alguma coisa que você nunca fez, mas olha, você vê na televisão lá, você vê no YouTube, você acha super bacana. Mas a primeira vez é super difícil. Será que você vai continuar achando difícil depois de 2 anos? É uma Uhum. métrica que a pessoa precisa colocar também, né? Sim. É o imediatismo que está muito na nossa mente, né, como ficou tudo mais fácil, né, a gente aperta um botão, a gente já tem toda a informação que a gente quer, tudo a gente meio que cobra que seja nesse processo, né. Eu lembro quem me ensinou a fazer os primeiros acordes no violão foi meu pai. E doía, até você criar esse calo, que fica na mão esquerda, dói. E eu queria pôr durex, para continuar tocando, eu queria continuar tocando. E meu pai fala: "Não, você tem que fazer o calo". Aí eu: "Mas eu não consigo mudar a nota rápido, eu tenho que parar, olhar onde está", né. Isso já pode ser um primeiro impedimento pra você falar: "Não, não quero". Porque é difícil mesmo, dá trabalho, e você vai ter que fazer muitas vezes, e você vai ter que entrar em contato com as suas dificuldades, né, e em mover, mas depois você vai, conforme você vai treinando, vem a excelência, né. Que nem esse, até o exemplo do um curso em Milagre são 365 dias, né? Então, Mas você não consegue pular. não. Você tem que seguir. Uhum. Você E parar. e eu fiz o ano, né, depois eu fiquei 5 anos na escola. E é uma coisa que você não para de estudar, você tá o tempo todo. E se eu pego, às vezes, o livro em Milagres, eu peço uma. Teve uma vez que eu fiquei furiosa no trânsito, coisa, né, que quase ninguém fica, né. Ah, não, eu não E eu me fico. senti muito injustiçada no trânsito, eu fiquei tão injustiçada, porque a pessoa que foi ocupada e eu
E ele me xingou, ainda falou para eu voltar para casa, pra eu, né, voltar para o fogão. Eu fiquei muito ofendida, porque ele que estava errado, né. E eu voltei, assim, eu não conseguia parar de sentir aquela raiva que estava em mim, e eu queria provar que eu estava certa, essa foi a principal, eu queria provar que eu estava certa. E aí na hora que me bateu isso, eu falei: "Nossa", a minha dor foi, eu estava certa e ele falou que eu estava errada. Só que eu não conseguia sair daqui, o corpo dói, né, o corpo dói. Aí eu pedi ajuda, só ouvi: "Pega o curso em milagres". Aí eu abri, aleatoriamente, e caiu num exercício que é: "Eu quero ver meu irmão sem pecado". Aí eu: "Eita". Aí às vezes vocês pegam pesado, né. Aí eu olhei aquilo, fiz o exercício e falei: "Tá, ok". Então a gente às vezes pode usar o o curso em milagres, também às vezes eu uso nesse sentido, né, eu não fico lendo ele, mas eu tô Abre. sempre, ou eu abro, ou eu leio as lições. Geralmente hoje eu faço assim, abro aleatório. Às vezes eu vou na página dos professores, né, as características dos professores de Deus, que chama, que é como professorar Deus no mundo, né. E também é muito interessante, né. São quebras de paradigma e de mentalidade. E aí E muitas vezes existe uma barreira, que é a grana, o dinheiro. As pessoas estão, todo mundo tá atrelado ao dinheiro, lógico. E não é ruim, é bom o dinheiro, tal, que seja fluido para as pessoas. Mas, por exemplo, a pessoa quer uma mudança de paradigma. Ela quer, que nem você falou, isso daí não é um processo para ficar reconfortado, é confrontador, né? Quando a pessoa uhum. decide algo. Mas a gente vê, as pessoas estão lá, 30 anos, muito insatisfeitas, num cenário caótico, desenvolvendo problemas psicológicos, físicos e tal, porque aquilo dá dinheiro e ela paga as contas dela e tem filho e tudo mais, então ela está sofrendo porque ela precisa se manter. E aí ela tem na cabeça dela, vem, olha, eu gostaria disso aqui na minha vida. Ela não consegue dar o primeiro passo porque ela acredita o seguinte: eu tenho que largar totalmente isso aqui e mergulhar ali. Tem esse ponto. E tem o ponto da pessoa que fala: não, eu nasci, eu estou concursado aqui, eu não posso perder esse privilégio, então não vou me aventurar. Como é que funciona isso? Porque tudo está envolvendo dinheiro, tudo envolve dinheiro. As pessoas, às vezes, que também se arrependem de realizarem certos tipos de coisas, né? Porque jogam tudo pro alto. E tem pessoas que também não dão nem, tipo, uma chance. Então tem tudo isso. Como é que funciona essa questão da energia do dinheiro, as facilidades que ela pode trazer, mas também os bloqueios que ela traz na cabeça da pessoa? O dinheiro, né, traz a facilidade, claro, ter uma vida com conforto todo mundo quer, mas às vezes só tem isso na mente da pessoa e ela tem muito dinheiro, só que ela continua com muita falta. Ela sente falta de tudo, então ela tá numa viagem já planejando a próxima, e aí ela vai na próxima, ela tá planejando comprar outra coisa, mudar de casa, e o movimento da vida dela fica sempre em ter, 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 porque ela sente falta dela. Quando a pessoa não vê que ela não sente falta do dinheiro, ela sente falta dela mesma, ela vai continuar correndo atrás. Ela vai falar: "Não, agora eu preciso é mudar, porque o Brasil já não dá mais, eu tenho que mudar para o exterior". E ela vai para o exterior e lá ela está sentindo as mesmas coisas. "Ah não, agora eu preciso voltar para o Brasil, porque ela está presa numa falta". Quanto a gente não entender a falta que a gente sente de onde vem, né, em última instância, né, a gente sente várias faltas, né, se conectar assim como, no nível mundo, a gente sente falta às vezes de uma mãe ou de um pai que não foi presente, né, que a gente não vê que é isso, e a gente não entende, mas no fim das contas, no final de tudo isso, né, a gente sente falta do que a gente é de verdade, da nossa essência da nossa essência conectada com o todo. Isso que a gente sente falta. E ela é um buraco que nunca vai ser preenchido enquanto a gente não entender essa falta. Uhum. Então por isso que, de novo, a frase:
buscai antes o reino de Deus e tudo vos será acrescentado. Tipo, mas se eu não trabalhar, como que eu vou estudar Deus? Se você colocar Deus e aparecer um caminho que você nunca pensou que pudesse aparecer? E o bate que a porta abre é para tudo? Para tudo. Batendo em que porta? Em que porta? Tá abrindo. Uhum. Independente do que tá acontecendo, tem alguma porta abrindo, mas é agradável? Uhum. É que tá o ponto. Não, mas tudo que acontece tá ruim, às vezes, né, pessoal? Mas você tá batendo na porta do ruim, né? Uhum. Tá alimentando aquilo. É a frequência. O que você pensa se atrai. E você só vai não atrair mais a hora que você mudar essa frequência. E como muda? Olhando sempre para dentro, é ali, é o que você sente, é o que você passou e que você não quer, que tá lá escondidinho, que você nem você lembra, nem você sabe. Se permitir, sabe, ser afrontado e parar de se defender até de você mesmo. Ninguém tá aqui perfeito, ninguém tá aqui, não existe certo e errado, mas existe um caminho. E esse caminho é achar a gente dentro da gente, sabe. É legal. Uhum. O ponto também que eu vejo, tem pessoas que procuram o teu trabalho, provavelmente, e que dizem o seguinte, isso daí já aconteceu comigo, eu falei, ó, eu falei uma coisa para a pessoa sobre isso. Eu penso positivo, eu falo coisas positivas. Só que o dia tem 24 horas, ela fala 3 minutos e o resto do dia fica aquela turbulência. Esses 3 minutos vai ser bom? Vai, mas a pessoa tá jogando areia em cima, né? Enquanto ela tá falando o que não é bom, ela tá valorizando. E aquilo vai aumentando. Onde ela quer pôr o foco dela no que não é bom, a gente não vive no país das maravilhas, a gente não tá aqui, não é que, ai, tudo é maravilhoso, eu só falo não, mas eu me permito olhar sempre o lado bom. E o que é ruim, foi bom para eu aprender algo. O que me trouxe isso aqui que não foi tão ruim? Onde que está meu pensamento para ter acontecido? Porque tudo é frequência. Um professor meu falava: "Não existe bala perdida, existe bala achada". Às vezes parece que aquela pessoa era a vítima inocente que estava ali brincando no quintal e a bala caiu nela. Tanto lugar para cair. É uma frequência. Então se eu continuo falando: "Ai, mas está difícil mesmo", eu vou atrair o quê? Facilidade, né. "Ah, mas esse mundo é o fim do mundo". Não existe coisas boas acontecendo, né. E se eu sair um dia e começar a olhar só coisas boas. Ó, hoje eu decido sair e olhar coisas boas. Provavelmente você não vai se estressar no trânsito, provavelmente você não vai ter uma atendente que vai te tratar mal na no restaurante, provavelmente você vai ter uma notícia que vai te deixar muito feliz. É o mindset, muda o que você pensa, é uma frequência. Não vem não bate na porta errada. Que nem um exercício contínuo, né? Porque quando entra num fluxo de negatividade, né? Parece que vira ladeira abaixo, né? A pessoa não consegue ver uma luz no fim Uhum. do túnel. Mas é o que eu falo. Será que ladeira acima também? Você vai fazer Sim. um esforcinho, mas vai ter mais resultado? Vai ladeira acima em É. vez de ladeira abaixo, então? Uhum. E se eu falar assim: "Nossa, tá muito sol, que calor, tá quente demais", tem uma árvore ali, eu decidi ficar no sol. Aí eu vou e me conecto com toda a grandeza de uma árvore que tá ali fazendo uma sombra, e eu começo a ver todas as formas de vida que moram numa árvore. Se eu me conectar com isso, será que a minha mente não muda? Do que eu chegar: "Nossa, que dia horrível, porque estava muito calor", né. Então é tudo uma questão de você das Frequenciar. suas escolhas, né, de escolher. E quando você vai compor uma música, e eu também quero que você fale, porque você tem um canal, né, que eu vi que tem as suas composições, e também você vai começar também a trabalhar aí umas questões terapêuticas, holísticas, né, Uhum. xamânicas, das vertentes, né, da constelação. Mas quando você vai, por exemplo, compor uma música, uma melodia e tudo mais, é um processo que
vem do nada ou você para e se concentra? Tipo, você tá fazendo alguma coisa aleatória e não tá pensando nem se vem a inspiração, ou você tem um momento do seu dia que você fala: "Não, hoje eu vou me concentrar aqui para ver se surge"? Geralmente vem do nada. Geralmente eu pego o violão, né, e tem a minha música Somos o Todo, ela tem uma história interessante que eu tinha feito uma nesse caderno, né, eu escrevi sobre somos o todo conectado com os elementos. E aí fiz uma música, assim, vou pegar, que texto bacana, vou fazer uma melodia. Então eu pego e vou fazendo a melodia além do texto até que sai. Só que eu não gostei da melodia. Então eu falei: deixa lá, eu tenho um monte de música que eu falo, eu deixo ali de castigo. Aí um dia à noite, às vezes para relaxar, eu peguei o violão deitado na cama mesmo, fiquei lá só dedilhando, aí veio a melodia. Que veio, eu falei: "Nossa, isso aqui é muito dos 5 elementos, né, é muito natureza essa melodia". Lembrei da outra música, falei: "Vou pegar a letra da outra". Na hora que eu peguei, encaixou direitinho. Encaixou, mas faltava o refrão. Bom, já era tarde, né, pus o violão lá e fui dormir. No meio da madrugada, eu ouvi: "Acorda e grava". Eu só peguei o telefone, o celular, abri o gravador e eu recitei o que eu estava ouvindo, não estava música, era uma desliguei e voltei a dormir. De manhã tô tomando banho, falei: "Nossa, que louco, né, ouvir", pra eu gravar, né. Falei: "Era o refrão, era o refrão". Terminei o banho, peguei de toalha mesmo, eu peguei o violão. Somos a terra, a água, fogo e ar, somos a vida a pulsar, somos o todo, somos o povo que veio aprender e ensinar. Veio, de madrugada, canalizado, e aí era o refrão da música. Aí você grava junto com a melodia e depois vai. É, aí eu gravo no celular mesmo, no gravador de celular, depois eu vou para um estúdio, né, tem o maestro Newton que ele faz os arranjos comigo, a gente senta junto, a gente faz o arranjo, ele toca comigo, e faz a mixagem, masterização, e aí a música eu lanço no Spotify, lanço No YouTube também tem os no clipes, né? todas as plataformas digitais tem. E somos filhos do todo, não é? Conectados, E fala para o né. pessoal, sobre os seus trabalhos, principalmente aqui nos processos que você mencionou, né, que as pessoas te procuram, e também sobre o seu trabalho que envolve a música, né, as composições, as opções para as pessoas também poderem ouvir e te procurar, né. A gente vai Sim. deixar tudo na descrição aqui, mas fala para o pessoal, como funciona, né. Uhum. As minhas músicas estão disponíveis em todas as plataformas digitais. Eu faço shows eventualmente, né, em espaços. Eu tenho um grupo que a gente às vezes, faz apresentações de mantras, e aí cada um também toca a sua composição, então a gente toca os mantras. Tem esse grupo que é o Jaya Flow, né, então vem a flauta, tem o Rick que toca a flauta, geralmente a gente é um grupo maior, né. E então em qualquer canal e nas minhas redes sociais, né, é o Roberta Cetra, lá tem as músicas, os shows, tudo que eu faço eu sempre divulgo lá, e é isso. E aqui também agora, né, nós vamos ter aí, vários conteúdos. E eu quero saber uma coisa, você ficou assistindo aqui até agora, você lembrou de deixar o teu like? Você lembrou de compartilhar para aquela galera que gosta do assunto? Tem às vezes grupos de estudos, né, que as pessoas falam sobre frequência, sobre, música, sobre, sound healing, a constelação familiar, e de repente surgiu aqui: "Olha, ela falou um negócio diferente aqui, diferente do que eu já estudei. Olha, a gente falou sobre isso aqui, é uma questão diferente". Então, pensa lá numas 10 pessoas, nos grupos e encaminha. E também lembre-se de se inscrever nas redes da nossa convidada, porque ela falou aqui, né, e eu vou deixar aqui na descrição as referências, para você poder acompanhar o trabalho dela e também acessar novidades em relação a isso. Tem alguma música nova aí que você vai lançar recentemente? Como é que tá a questão aí das composições? Tem várias músicas, né, tem uma que já o mês que vem já tá disponível nas plataformas,
E foi uma composição mais recente, mas eu gostei tanto que eu falei: "Não, essa que vai". Vai dar uma palhinha aí? Ele pegou o violão ali, ó, nosso Hélio, Então grande vamos, Hélio né. ali, ó. Hélio Mesquita, vamos. Pega o instrumento aí, Mihael, se ela tocar. Então vamos lá, vamos dar uma palhinha, pessoal. Acompanha aí, pessoal, presente. Fazer o que é certo, certo para expandir o amor que um dia se recolheu. Ia, ia, ia. Ia, ia, ia. Onde eu quero ser todo amor que guardei. Um dia eu quero ser toda a paz que eu peço ao mundo. Um dia eu quero ser o ser inteiro, infinito, e há de ser tão bonito quando isso acontecer. Pessoal, vocês que estão aí em casa aí, tem um grande diferencial, né? Tem vida, tem energia, tem espiritualidade na tua composição, na melodia. É isso que a gente precisa na arte. Eu acho que é um Sim. caminho que a gente pode sempre estar divulgando aqui e colocando também para que as pessoas possam conhecer. Muito bacana, muito bacana. E essa daí já foi lançada lá? Não, ela é É novidade, vai ser novidade? Olha que lançada. beleza. E tem diversas outras lá à disposição, o pessoal poder acompanhar. Tem o Tem, Spotify, tem Spotify, tem tá no o YouTube, YouTube, tá em todas as e no plataformas. Instagram você coloca uns trechinhos também Sim, lá? sim, coloco lá, Então não tó, como tem lugar. acessar, sim. Lugar é o que não vai faltar para você acompanhar o trabalho dela. E se você gosta de espiritualidade, de consciência, são esses trabalhos que valem a pena você apoiar, porque nós estamos em um mundo que nós sabemos que as músicas são formatadas não para construir uma consciência, mas para fechar, né, pessoal? Então, vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Então, prestigiem nossa convidada, coloquem aí suas percepções aqui nos comentários, tá? E comentem lá no canal dela, prestigiem as obras dela, porque vale muito a pena. Quero te agradecer pela tua presença, pela disposição, pela contribuição, pela doação aí ao público do canal Filhos do Todo, e quero abrir para você dar uma mensagem para o pessoal, né? Colocar aí uma mensagem para quem acompanhou até agora. Eu que agradeço todos que ficaram até aqui, e dizer que eu estou caminhando, eu fiz já um caminho, e eu vejo a vida como essa grande ponte. Uma hora eu precisei atravessar, eu ainda estou atravessando, e teve quem me deu a mão. E hoje eu me coloco à disposição para dar a mão para quem quer fazer essa travessia, e juntos vamos nos curando, juntos vamos entendendo esse mundo, até ser o ser infinito. E há de ser tão bonito quando isso acontecer.